Olá! Que sensacional dar o pontapé inicial neste guia. A nossa grande missão hoje é traçar um mapa completo do desenvolvimento front-end. A ideia é sair lá dos primeiros blocos de construção, do absoluto zero, e caminhar até as ferramentas de alto padrão que a indústria de tecnologia atual exige. Então, vamos começar a nossa jornada. Bom, para começar do jeito certo, a gente precisa mergulhar direto numa reflexão do Yuri Silva que define perfeitamente o nosso foco aqui. Pular a fundação para ir brincar com aqueles frameworks novos e brilhantes é um erro super comum. A verdade é que a base nunca muda. A gente tem que dominar o básico antes de tentar entender a mágica que essas tecnologias mais modernas fazem nos bastidores. Sem a base, a casa cai. E aqui está a nossa rota de aprendizado, dividida em 6 partes. Número 1, a base inabalável. 2, ferramentas de produtividade. 3, escalando com o React. 4, estilização avançada. 5, qualidade e testes. E por fim, o número 6, o futuro com Next.js. Então vamos lá. Passo número 1, a base inabalável. Pensa no seguinte, a internet inteira se apoia em 3 pilares absolutos. O HTML, que dá aquela estrutura semântica essencial, o CSS, que dita todo o estilo visual e onde cada coisa vai ficar na tela, e o JavaScript, que é o que traz a vida, a interatividade dinâmica para o negócio. E olha, o mais fascinante é que não importa o quão gigantesca ou complexa seja uma aplicação corporativa, no fim do dia, todo aquele código compila e se resume a esses 3 elementos vitais. É literalmente o alicerce de qualquer página na web. E quando essa base já está bem sólida e dominada, a gente pode e deve acelerar o passo. É aí que entramos no passo 2, ferramentas de produtividade. Porque, vamos ser sinceros, chega um ponto na trajetória em que escrever milhares de linhas de CSS puro vira um pesadelo. É manual, super repetitivo, a chance de erro é enorme e fica impossível manter isso num time grande. É exatamente para isso que existem os frameworks e os pré-processadores, como o SAS e o Bootstrap. Eles não são atalhos para pular o aprendizado, tá? Eles são como aquelas ferramentas elétricas de alta potência, adotadas justamente para automatizar tarefas chatas, como garantir que um site funcione perfeitamente no celular, sem a gente ter que suar a camisa configurando cada detalhe na mão. E um exemplo atual maravilhoso dessa evolução é o Tailwind CSS. A sacada genial aqui é que ele inverte totalmente a lógica tradicional. Sabe aquela dor de cabeça de ficar abrindo e fechando arquivos HTML e CSS separados o tempo todo? Com o Tailwind, isso acaba. A gente usa classes utilitárias bem curtas direto na estrutura do elemento. Isso deixa o desenvolvimento da interface absurdamente rápido e muito mais customizável. É uma mudança e tanto. Agora, a grande dúvida de quem vê isso pela primeira vez. Nossa, eu vou ter que ter uma memória fotográfica para decorar milhares de nomes de classes? De jeito nenhum. As extensões dos editores de código de hoje, como o Tailwind CSS IntelliSense, já sugerem e completam tudo em tempo real. A produtividade vai lá nas alturas. Não precisa decorar regras de espaçamento ou códigos de cor. A tecnologia atua ali, do lado, como um verdadeiro copiloto invisível. Com agilidade visual garantida, o jogo muda de figura. A gente deixa de pensar em páginas simples e passa a focar numa engenharia de escala industrial. Vamos ao passo 3, escalando com o React. O React se tornou o padrão absoluto da indústria por causa de um conceito fantástico, a componentização. Em vez de criar aquelas telas gigantes e difíceis de mexer, a gente quebra a interface em blocos pequenos, isolados e que funcionam sozinhos. Como peças de Lego, sabe? Um botão de comprar, por exemplo, vira uma pecinha que a gente pode reaproveitar no site inteiro. O segredo por trás disso é que a componentização permite que dezenas ou até centenas de programadores mexam o mesmo código ao mesmo tempo, sem um estragar o trabalho do outro. E na prática, preparar todo esse ambiente de grande escala muitas vezes começa ali mesmo, na tela preta do terminal. É com alguns comandos rápidos que a máquina baixa os arquivos necessários, levanta um servidor local e monta a estrutura das pastas. Entender e perder o medo dessas ferramentas de linha de comando é o primeiro passo real para entrar num fluxo de trabalho de um engenheiro de software de verdade. Só que, conforme o projeto cresce e a complexidade explode, aquela liberdade toda do JavaScript cobra um preço. Ele é tão flexível que alguns erros silenciosos só aparecem quando o site já está na mão do usuário final, o que é um desastre. Para trazer uma segurança de nível empresarial, a gente coloca o TypeScript em cima do React. O TypeScript é tipo um corretor ortográfico ultrassensível para código. Ele checa os tipos e os dados e bloqueia o erro direto na tela do desenvolvedor, antes de qualquer problema ir para o ar. E assim como a parte lógica precisou evoluir, o design visual também tem que acompanhar essa escala corporativa. Por isso, no passo 4, vamos falar de estilização avançada.
Sabe qual sempre foi o maior pesadelo em grandes projetos web? O vazamento de estilo. Aquela situação clássica onde alguém muda a cor de uma tabela numa página esquecida e, sem querer, destrói o menu principal do site. A metodologia CSS in JS nasceu justamente para matar esse problema. Com ela, o estilo visual fica trancado dentro do próprio componente, garantindo que o design de uma peça não interfira em absolutamente nada no resto da aplicação. Ferramentas como o famoso Styled Components entregam uma paz de espírito gigantesca. Acabam as colisões de nomes de classes. Fica totalmente seguro deletar o visual de uma funcionalidade velha sem aquele frio na barriga de estar quebrando outra parte do site por engano. No mercado de trabalho real, isso é ouro, porque tira toda aquela ansiedade de dar manutenção em códigos muito antigos e massivos. Mas atenção, escrever o código é só metade da batalha. Provar que ele aguenta o tranco é o que separa amadores de profissionais. Chegamos no passo 5. Qualidade e testes. Tem gente que foge quando escuta esses termos de testes, mas na prática é muito simples. O teste end-to-end, feito por ferramentas como o Cypress, é literalmente um robô programado. Ele abre o seu site sozinho, clica nos links, preenche formulários, valida resultados, tudo de forma invisível e numa velocidade absurda. Ele caça os bugs mais graves antes que os clientes percebam. Dominar essas ferramentas é construir uma arma secreta na carreira. A gente usa o Storybook para criar um catálogo visual super organizado, o React Hook Form para lidar com formulários complexos sem travar a tela e o Cypress para automatizar todos esses testes rigorosos. Saber orquestrar essas três soluções juntas é, sem dúvida, a marca registrada de líderes técnicos que o mercado inteiro disputa. E então, com tudo isso estruturado, a gente olha para frente. Vamos conhecer o topo da cadeia alimentar do front-end atual no passo 6, o futuro com Next.js. O grande trunfo do Next.js é que ele embaralha a linha entre front-end e back-end. Antes, o celular da pessoa que estava acessando o site tinha que gastar a própria bateria e processamento para montar a tela toda. Com a renderização no lado do servidor, ou SSR, o jogo vira. Servidores superpotentes lá na nuvem fazem o trabalho pesado e só enviam a tela já prontinha, mastigada. A performance simplesmente decola. E quando a gente analisa a anatomia dessa estrutura de diretórios mais moderna, percebe como a coisa toda ficou brilhante. O sistema resolve problemas antigos de layout de um jeito tão limpo, gerenciando informações, sem fazer a página inteira dar aquela piscada e recarregar toda vez que a gente navega para o lado. Essa otimização fantástica agora já vem de fábrica. É por entregar coisas assim que o ecossistema do Next.js virou o grande queridinho do mercado. Ele traz coisas como o TurboPack, que praticamente zera o tempo de espera na hora de compilar o código. Ele traz o Server Components para buscar dados numa velocidade absurda e o Streaming, que vai carregando as partes da tela aos poucos de forma instantânea. É pura velocidade somada a uma engenharia extremamente robusta. Para fechar o nosso guia, a gente precisa voltar lá para a nossa primeira citação. O mundo da tecnologia dá muitas voltas e tudo muda num piscar de olhos. Quando o próximo grande framework inevitavelmente surgir, será que a fundação de quem desenvolve vai aguentar o tranco? A verdade nua e crua é que a única forma de garantir que a gente consiga se adaptar a qualquer mudança no futuro é dominar 100% da base hoje. Aquele HTML, CSS, JavaScript originais. Essa é a chave de ouro para o sucesso de quem vai construir a internet de amanhã. Que jornada incrível, hein? Até a próxima!